Eu sei, é embasamento para a redação que você precisa, né? Precisa entregar uma redação, então vai ter prova. A professora comentou sobre isso na sala de aula, mas você não entendeu nada. Achou muito confuso. Você até, vou falar melhor, você até gostou do tema. Sabe quando a gente olha a redação e fala, eu gostei desse tema aqui, eu quero falar sobre ele, mas eu não tenho fato histórico, eu não tenho filósofo, eu não tenho livro, literatura que fale sobre isso. Eu não tenho de onde tirar esse embasamento. Problemas resolvidos. Pega lá, pega o papel e caneta, dá pause no vídeo, pega seu suco, seu café, que eu garanto que até o final dessa aula você vai entender, tá bom? Sem mais enrolações, vamos para o que interessa. Mas olha, antes da gente começar, posso contar com o seu apoio aqui? De segunda a sexta-feira tem material inédito, gratuito, caprichado para você. Então, compartilha isso com aquele amigo, se inscreve no canal. De segunda a sexta-feira você vai receber esse material aí inédito. Ou então dá um joinha, dá um ok aí pra gente entender que esse conteúdo funcionou, tá bom? Agora, sem mais enrolações, vamos lá. Para começar a falar de cultura de massa e cultura popular, porque eu quero diferenciar isso para você, tá bom? Primeiro vem comigo, peraí. Então, existe cultura de massa e existe cultura popular e uma é totalmente diferente da outra, ok? E ainda existe a cultura erudita. Para a gente começar a falar disso daqui, tome nota aí. Escola de Frankfurt. O que era isso? Imagine que tem um monte de filósofo aí, ok? E daí quando eles fazem aquela rodinha lá, rodinha que você faz com seu amigo, aquele grupo no Zap, todos eles têm umas ideias parecidas. Eles pode até ser de repente que a minha ideia não é igual à sua, mas em alguns pontos ela se conecta. Ou então, eu não tinha pensado, ô Joãozinho, em alguns pontos que você comentou que você jogou aí no Zap, no grupo, mas agora pensando bem, eu vou concordar com essa ideia e até complementá-la. Então entenda que lá no início do século XX, mais precisamente 1920, alguns filósofos se encontravam, um lia livro do outro, eles trocavam algumas ideias e essas ideias elas se conectavam em alguns pontos, entende? Não precisa necessariamente se conectar em todos, não, pensar em todos iguaizinhos, que nem caixas fechadas ali quadradas, não. Elas eram semelhantes ou se complementavam, ok? Bom, então aí eles se juntaram, Escola de Frankfurt, 1920, tome nota, todos beberam da fonte de Karl Marx, beberam da fonte de racionalismo, capitalismo, ideias da Revolução Industrial, ok? Vá anotando essas palavras-chave que eu tô falando que você vai entender lá na frente. Bom, e quando eles faziam aquele grupo no Zap, tá entendendo ali? Trocava uma ideia. Quando eles se reuniam e trocavam algumas informações, eles falavam, opa, peraí, e se a gente fundar uma escola de Frankfurt, e produzir conteúdos, vídeos, livros, que eles sejam disseminadores das nossas ideias, porque é isso daqui, somos nós agora que estamos observando esse mundo e fazendo aqui algumas anotações, algumas conclusões, algumas considerações sobre esse mundo que eu estou observando, porque ele está exatamente nesse momento sendo transformado, já vinha desde o final da Revolução Industrial, tá? Final do século XVIII, 1789, mas agora ele vinha numa locomotiva. Agora o capitalismo industrial no mundo, ele toma outra velocidade, outro patamar, você me entendeu? E existiam, obviamente, vários filósofos, tá? Vários escritores aí. Mas aqueles que mais falaram sobre esse conteúdo, tome nota, foi o Marx e o Adorno, ok? Eles eram alemães, pessoal. Bom, então olha só. Eles olharam para aquela produção cultural que ela começou a ser produzida em grande quantidade. Por que em grande quantidade? Porque agora eu tenho revolução industrial, então eu tenho máquinas que elas conseguem produzir muito mais conteúdo em menos tempo, e eu ainda tenho essa revolução industrial que contribuiu muito para os meios de transmissão de informação, como rádio, televisão, que aqui está surgindo, e melhorou muito a mídia impressa. Bom, então olha só, fora a ideia no geral, né, de cultura, que é teatro, música,
pinturas, esculturas, tudo aquilo que você entende como arte, ok? Então, continuando o raciocínio. Eles lá se encontravam, estavam embebidos da mesma ideia e eles começaram a olhar para aquela cultura e falaram: olha, peraí, existe uma diferenciação quando é uma cultura de massa e uma cultura popular. Como assim, Kelly? A cultura de massa, ela não é produzida pelo povo. Ela não é produzida necessariamente por aqueles que já produzem arte. Olha só, então peraí, não é um produtor de cultura, mas ele produz cultura? Uhum, isso mesmo. Ele produzia o que antes? Ele produzia qualquer outra coisa. Ele produzia, sei lá, antes ele produzia livro ou tênis ou carro e agora ele está produzindo cultura. Você tem muito isso hoje nos dias atuais. Grandes conglomerados de empresas que elas não são dona, por exemplo, só de uma rede que produz essa caneta, tá? Ela tem uma rede que produz essa caneta, mas ela também tem uma rede de livro, Editora Abril, por exemplo, tá? Só um exemplo aqui, que não é necessariamente de um grupo que veio de educação. Olha só. Bom, então eu tenho grandes conglomerados, um monte de empresa que se juntam, tá? Tipo, aquele povo que tem grana, que tem dinheiro, tá? Os barões da atualidade. Daí eles se juntam e falam: ah, peraí, a gente produz muito bem, vamos produzir cultura. Então, olha só, eu estou produzindo cultura para uma massa, para um volume de alto, um contingente muito alto de pessoas que consomem exatamente um padrãozinho, só que eu não consumo. Eu não consumo esse padrão. Eu produzo algo que é só para vender. Não é porque eu acredito, não é porque eu gosto, não é porque eu cultuo aquilo, não é porque eu cultivo aquilo. É só porque eu sei que aquilo é vendável, que aquilo é lucrável, que aquilo vai ter volume de pessoas adquirindo, comprando, usufruindo, consumindo. Isso é cultura de massa. Como assim, Kelly? Dá um exemplo muito claro aí, porque não tô entendendo muito bem não, hein? Vamos lá. Você ligou a televisão, tem algum aparelho de televisão na sua casa. Você ligou a televisão num canal aberto. Num canal ou num programa que ele tenha bastante audiência, ok? Você acredita mesmo que o produtor daquilo, a família, o grupo dele, o entorno, os amigos, consomem aquilo ali todo dia? Como a maioria das pessoas? Que estão a todo momento com rede social consumindo aquilo, ou você acha que eles só produzem para vender porque tem muita gente que compra aquilo? Acá sempre é um volume muito grande de gente, quando fala de cultura de massa, muito volume. Ele produz aquilo porque aquilo é vendável, mas não necessariamente porque ele fica consumindo aquilo. Será que ele realmente passa a maior parte do tempo dele ali nas redes sociais, na rádio, televisão, mídia impressa, ambiente digital, consumindo isso? Na maior parte das vezes, não. Na maior parte das vezes, pessoal, ele estuda o que esse povo consome. E daí ele produz para esse povo consumir exatamente isso. Entende? Então, ele produz algo já sabendo que ele vai ter um público e que esse público é alto. E não é algo que ele acredita. Não é algo que ele compactua. Não é algo que ele consuma. Não é algo que faça parte, digamos, do gosto dele, ok? Do comportamento dele. Não. Ele só faz aquilo para vender. Isso é cultura de massa. E cultura popular? Fecha a chavinha, risca aí a linha do caderno e vem para a cultura popular. Cultura popular é produzido pelos, digamos, produtores de arte e que eles consomem aquilo. Como assim? Vamos supor que eu dance frevo, ok? E aí eu vou produzir uma música nova, eu vou produzir uma batucada nova de frevo, eu vou produzir uma coreografia nova, ou então eu vou montar uma escola, ou então eu vou produzir alguns vídeos e compartilhar. Eu produzo porque é algo que eu cultivo, que eu acredito e que tudo bem, eu faço parte desse alto contingente também de pessoas que consomem isso. Você entendeu? Então, digamos que aqui na cultura popular, ela é produzida por quem consome também. E na cultura de massa, ela é produzida por quem não consome. Qual a diferença? A cultura popular, ela, digamos, ela é produzida por quem vivencia aquilo. Você entende? E ele está produzindo algo cultural, algo intrínseco, um dom, um talento nato.
ok? E a cultura de massa está sendo produzida por aqueles que não consomem e que não necessariamente têm um talento, mas eles estudaram aquilo que o povo consome e está produzindo exatamente aquilo. Você entendeu aqui? Vou dar um exemplo na prática, tá? Vamos pegar aqui um reality show. Um reality show pode ser de qualquer tipo aí que você veja. Então, um reality show de música, de vivência de grupo de pessoas, de sobrevivência na selva, enfim, qualquer um aí, tá? De lance matrimonial, tem reality show até pra isso. Será que eu que produzo, eu diretor, eu apresentador, eu também faria parte de um desses programas? Ou eu estou ali apenas para vender? Eu nunca participaria. Ana Visconde, sei lá, Ana Aragão, eu só apresento, mas não necessariamente eu participaria daquele programa. Você entende? Então isso daí é cultura de massa, tá bom? Agora, cultura popular. Eu produzo música, eu produzo frevo e apresento um programa regional de frevo na Paraíba e no Pernambuco. Isso daqui é cultura popular, porque eu estou produzindo algo que eu realmente acredito, que faz parte dos meus dons, dos meus talentos, das minhas habilidades. Entende? Eu participaria daquele programa ali sem problema nenhum. Eu canto, até eu vou lá e danço, eu sou uma das atrações junto com os convidados. É isso, pessoal. Tá bom, Kelly, agora eu já entendi a diferença de cultura de massa popular, mas tá bom, e daí? Qual é a análise desses filósofos aí, desses caras aí que estudaram isso? Bom, Marx e Adorno falaram assim, olha só, a cultura popular, ela é algo mais natural, ela não tem necessariamente uma intenção de moldar um comportamento, de moldar um ponto de vista ou de moldar uma mentalidade. Eu apenas produzo aquilo que eu sei que é um consumo, mas a ideia ali é educar. A ideia ali é refletir. A ideia ali é conscientizar. Você entendeu? Agora, na cultura de massa, a ideia é entreter. Eu não estou preocupado necessariamente se os indivíduos assistindo um reality show de comportamento, eles vão aprender, eles vão refletir sobre comportamentos humanos, sobre qualquer coisa aqui, tá? Egoísmo, boa convivência, harmonia, afetuosidade, empatia. Eu não estou preocupado se eles vão se conscientizar ou aprender ou refletir sobre isso. Eu estou preocupado em vender, em volume, em lucratividade. É isso que Marx e Adorno nos colocam. Ele fala, olha, a cultura de massa, ela busca atender um pessoal apenas para entreter. E esse entreter vai tirar esse pessoal da reflexão, porque eu não estou educando, eu não estou refletindo, eu estou somente consumindo de forma automática. E se eu estou consumindo sem pensar, sem refletir, eu estou alienando esse pessoal. Eu estou deixando-os perdidos. O que é alienar, tá? É deixar perdido, deixar como se fosse numa bolha, envolto. Ele não consegue ver nada além do seu entorno e ele não consegue refletir, questionar, criticar a si mesmo e o seu entorno. Ele não tem essa análise, ele não tem essa reflexão. Então, quando eu coloco isso para um certo grupo, eu alieno. Eu vou tirar do cidadão, do indivíduo, do racional, do humano, a sua melhor capacidade, que é de refletir, que é de pensar, que é de raciocinar, que é de ver o mundo ao seu redor, ver a si mesmo e questionar, e melhorar, e aperfeiçoar, e aprimorá-lo a partir da observação dos seus erros. Tá, Pro, eu acho que eu tô entendendo, mas vamos um pouquinho mais, qual que é o BO disso? Qual que é o problema disso? Pessoal, olha só. A cultura de massa, se ela produz tudo igual, roupas, estética, comportamento, estilo musical, se ela produz tudo igual, vai criar uma bolha, porque há o tal do homogêneo, que é a homogeneização dos indivíduos. Então, todos iguais, vão ficar uma bolha, todo mundo pensando, se comportando, consumindo da mesma forma. E se isso acontece, as pessoas não pensam diferente, não há crítica, não há reflexão, essas pessoas se alienam. Aí vem o segundo problema. Se as pessoas se alienam, ficam mais fáceis de serem controladas, ficam mais fáceis de serem manejadas, de serem manobradas. Você entendeu aqui? Manobrada pra quê, Pro? Manobrada pra você consumir algo.
E aí você fica sendo escravo do capitalismo, do consumismo. Você não consome de forma consciente porque você precisa, porque é uma necessidade. Ou você até consome por desejo, mas não de forma desenfreada. Não o que é a moda. Você compra uma moda aqui, aí passa um período você não compra mais. Você consegue controlar isso, porque você não é alienado. Se você não é alienado, você não está igual a todos. Se você não está igual a todos, você está fora da bolha. Se você está fora da bolha, você consegue observar e consegue pensar. Fez um pouco de sentido, pessoal? E aí vamos para a cultura popular. Bum! E o que é legal da cultura popular? Porque a cultura popular, ela está aqui produzindo, explorando algo que é intrínseco de uma população, de uma região. Sabe, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, a festa junina, as datas comemorativas, as danças regionais, os hábitos culturais. Sabe aquele negócio que você vai visitar uma cidade, um município, um país, e aí você percebe que as pessoas se vestem de determinada forma, que elas consomem determinada música, que quem produz aquela música, aquela arte, também consome daquilo, que é um estilo de vida, que ele é produzido por quem consome. E que essa produção, ela leva a uma reflexão, a uma reeducação, a uma conscientização. É isto daí, você entende? Porque eu produzo uma determinada música, porque aquilo é regional, porque aquilo faz parte de uma historiografia do local, e eu que produzo aquela música, sei lá, que eu sou dançarina, que eu sou cantora, ok? Daquele estilo de música. Meu pai também era, então eu estou cultivando uma cultura. E eu produzo aquilo que eu consumo. Eu também gosto disso. Deu para entender a diferença aqui? E eu não produzo só com o intuito de que você compre. Não, não. Eu produzo com o intuito de me autorrealizar, ok? Porque eu estou produzindo um dom, um talento, e para o intuito de cultivar uma cultura, de deixar um legado, de que aquilo fique registrado na história, de que aquilo não morra, não se perca, não caia em desuso. E caindo em desuso, aquele comportamento, aquele hábito, aquela questão cultural se perde, morre ao longo dos anos, dos séculos. Então, quando a gente fala de cultura popular, eu estou falando aqui para uma cultura que ela precisa sobreviver, que ela precisa deixar um legado, que ela precisa se perpetuar, que ela está procurando se registrar ao longo do tempo, que ela não é uma moda, ela vai continuar. Você entendeu aqui? E o intuito dela é cultivar, refletir, reeducar, ok? E a cultura de massa, não. Ela é produzida primeiro por quem não a consome, e o intuito dela é só venda, lucratividade. Ela é uma moda, ela vai mudar a cada década, a cada século, porque o intuito dela é apenas vender. Tá vendendo? Vale a pena. Não tá vendendo? Muda o tópico, muda o conceito, muda a marca, muda o nome. E aí você envelopa para a quantidade de pessoas comprarem. Pessoal, vê se fez sentido para você, e aí você coloca na sua redação que isso tem origem na escola de Frankfurt ou por Marx e Adorno, ok? Que são os principais representantes desse pensamento. Não são só eles que aderiram a essa ideia, mas eles foram os principais precursores dessa ideia. Fez sentido para você? E como que você vai colocar isso na redação? Muda a chavinha agora, passa uma linha aí no caderno. Em que assunto eu consigo colocar isso? Primeiro, tá? Minoria social, porque normalmente as minorias sociais são elas que são manobradas, manipuladas para consumirem isso, ok? Segundo ponto, educação. Educação, porque educação ela te dá consciência, ela te abre a visão, ela te faz refletir, te faz pensar, ok? Terceiro ponto, tecnologia. Não menos importante, pessoal, porque afinal de contas foi com a Revolução Industrial que eu comecei a produzir isso em massa. Então essa Revolução Industrial foi o estopim. Ainda posso dizer que o segundo estopim foi a terceira Revolução Industrial, que foi com o advento da internet ou da globalização, porque agora eu consigo massificar isso, não só em termos regionais, no município, no país, eu consigo massificar isso em âmbito mundial. Eu consigo fazer com que essa massa não seja só de uma região específica, mas seja uma massa do mundo. Então eu consigo produzir em larga escala, em massa, e essa massa que consome é mundial, é qualquer país, qualquer pessoa, qualquer região. Ou seja, isso deu um boom, isso foi uma vantagem enorme para os grandes conglomerados industriais que produzem
essa cultura de massa, que é chamada a indústria da cultura. A função é só produzir e lucrar em cima disso. Bom, veja se fez sentido para você. Quero muito saber do seu comentário, tá bom? Coloca aqui se você já tinha ouvido falar sobre esse conceito, sobre esses pensadores, se nunca tinha ouvido falar e se isso já te clareou a visão, ok? Se você já tinha ouvido falar, mas esqueceu ou te deu algum insight diferente, quero muito conhecer. Tenho certeza que vai colaborar para outra pessoa que chega aqui no canal e vai ver o seu comentário, ok? Pessoal, obrigada por hoje. Espero ter colaborado e agora me fala. Já deu para construir alguma ideia sobre isso ou não? Bom, obrigada por hoje e vai lá, gabarita essa prova.